Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2025. O tema do nosso Estúdio Câmara é sobre as casas de apostas online, as famosas bets. A regulação do mercado de apostas esportivas no Brasil começou a vigorar no dia 1º de janeiro deste ano. A medida determina que todas as empresas do setor operem exclusivamente por sites condomínio .bet.br. A iniciativa é parte de um conjunto de regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda e tem o objetivo de organizar o setor e proteger os consumidores. Mas até onde vai essa proteção? No Estúdio Câmara de hoje, vamos falar sobre o mercado das bets, o crescimento, a regulamentação e o impacto na saúde mental e financeira da população. Por isso, nós recebemos os nossos convidados, advogado e presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas, o Dr. Carlos Alberto Casanova, e também nós temos o nosso psicólogo, especialista em análise comportamental, o Dr. Leonan Pereira. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com os nossos entrevistados e você já pode antecipar a sua conversa mandando para a gente a sua mensagem. Olha aí o WhatsApp na tela, 97829-3776. Quer saber um pouquinho mais sobre as bets? Então, manda pra gente a sua mensagem já. A gente conversa com você. Enquanto isso, vamos atualizando as notícias. Olha, a INDEC inicia a operação piloto de trânsito em 2 acessos para o Swiss Park, tá? A partir de hoje, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas iniciou a operação piloto de trânsito nos 2 principais acessos para o Swiss Park. A iniciativa busca melhorar a fluidez viária e reduzir os congestionamentos no horário de pico da manhã, facilitando a saída do condomínio. A operação iniciou hoje por volta das 6h30 da manhã e consiste no bloqueio total do sentido centro-bairro na rotatória do cruzamento entre as avenidas Antônio Artioli e Dermival Bernardi Siqueira. O objetivo é facilitar a saída do condomínio e uma segunda ação também está sendo realizada na outra extremidade do Swiss Park, tá? A INDEC vai bloquear o retorno de acesso à Fundação Bradesco, próximo ao Alix da Cunha. Com isso, os condutores deverão seguir até a próxima rotatória, que é localizada a 100 metros à frente, na Avenida Wellman Galvão de França Rangel, reduzindo o fluxo de veículos na primeira rotatória. Esse é o objetivo, né? As 2 ações serão mantidas até o fim do horário de pico da manhã, por volta das 8h30, 9 horas. A INDEC vai realizar essa operação, gente, por 5 dias, tá? 5 dias úteis, com a atuação de 4 agentes de mobilidade urbana. Vai ser realizado um estudo, né, para ver se melhora a fluidez de trânsito na região do Swiss Park. Combinado? Então tá certo, se você estiver transitando por lá, fique atento. A Câmara de Campinas analisa a criação de Frente Parlamentar de Segurança Alimentar. A Câmara vai analisar essa situação na 13ª reunião ordinária, que acontece hoje. O requerimento do vereador Igor Diego propõe a criação da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar no município. A proposta é fortalecer as políticas públicas voltadas à erradicação da fome e ao acesso de uma alimentação adequada e de qualidade para a população de Campinas. A proposta também pretende fomentar a atualização das medidas regulatórias relacionadas ao tema, adaptando-as às necessidades da população. A reunião ordinária é aberta às 18 horas, às 6 da tarde, no plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida da Saudade, 1004, Ponte Preta. Se você não puder comparecer, você pode assistir aqui pela TV Câmara Campinas. Estamos no 11.3 sinal digital, no canal 4 da NET e também no 9 da Vivo Fibra, e também estamos no YouTube, no canal da TV Câmara para você. E a previsão do tempo, hein? Como é que fica o dia hoje aqui na metrópole? Previsão do tempo, nós temos aí uma nova frente fria chegando à região sudeste e vai estimular mais instabilidade no último dia do verão de 2005. Gente, tchau, tchau, verão. O outono tem início oficial amanhã, dia 20, às 6h01 da manhã, pelo horário de Brasília. E a previsão do tempo para Campinas, hoje, último dia de verão, é de
sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, probabilidade de chuva à tarde e noite também com muitas nuvens. Diminuiu a temperatura, hein? Mínima 20, máxima 26 graus. Que beleza, um refresco pra gente aí, porque tivemos muitos dias quentes, né? Vamos lá, WhatsApp na tela? 978293776. Pode mandar sua mensagem pra gente, pode mandar, porque hoje nós vamos falar sobre as bets, né, os jogos online. Bom, o Brasil se tornou um dos principais mercados em registro de casas de apostas em 2024, segundo dados da pesquisa DataHub no ano passado. O crescimento desse segmento entre 2021 e abril de 2024 alcançou, gente, 734,6%. Nossa, no ano em questão, que foi o ano passado, né? O país registrava 26 empresas. Atualmente já chegou o número aí de 219. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva apontou que 25 milhões de pessoas passaram a apostar nos primeiros 7 meses de 2024, fazendo com que as casas de apostas tivessem uma média aí de 3,5 milhões de usuários por mês, só no Brasil. No fim do ano passado, o Congresso aprovou e o governo sancionou uma lei que regulamenta as apostas online no nosso país. Hoje nós vamos falar sobre as bets no Brasil e por isso nós apresentamos agora os nossos convidados, né? A gente começa com o advogado, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas, doutor Carlos Alberto Casanova Campos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Leonan. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. E com a gente, claro, psicólogo, especialista em análise comportamental, o Leonan Pereira. Seja muito bem-vindo. Importante a sua presença para a gente falar da saúde mental. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Vamos lá, gente. Olha, o mercado de apostas online no Brasil, regulamentado no início do ano, já trouxe um impacto na economia de 2025, movimentando, esse ano tô falando, hein? Movimentando aproximadamente 20 bilhões em impostos e taxas, de acordo com a Associação Nacional de Jogos e Loterias. No ano passado, o Tribunal de Contas da União decidiu que deveria acompanhar os impactos no mercado de apostas online no Brasil. Lembrando que o TCU é um dos poucos órgãos que podem requisitar dados ao Banco Central, Receita Federal, Caixa Econômica, CadÚnico e Sistema Único de Saúde. O cruzamento de informações permite avaliar o impacto na saúde dos brasileiros e nos serviços do SUS. Bom, vamos lá falar então com o doutor para saber se esse acompanhamento do TCU tem mesmo sido feito, doutor Carlos. Bom dia, Rúbia. Bom dia. O TCU tem acompanhado, né? Mas nós temos que voltar um pouco ao tempo para dizer que essa regulamentação, essa legalização dos jogos de apostas, né, dessas casas de apostas online, ela foi elaborada, foi inserida na Lei 13.756 de 2018, lá na época ainda do governo Temer. Uhum. E o governo Temer, nessa época, deu, através dessa legislação, que era uma legislação que tratava do Fundo de Segurança Pública, e foi inserido ali uma forma de regulamentar essas casas de apostas online, porque já estava praticamente em grandes países aí, Grécia, Portugal, Inglaterra, Alemanha, em vários outros países já vinham funcionando isso, e as casas de apostas estavam aí. Precisava ter uma regulamentação, uma legalização para isso aqui no Brasil. E essa lei, ela deu um prazo para se regulamentar de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Uhum. Então o prazo seria em 2022, né? Ocorre que isso passou no governo anterior, e agora nesse atual governo, eles decidiram resolver essa situação, regulamentando essa norma e essas questões com as casas de apostas, né, online. Então veio a Lei 14.709 de 2023, que ela trouxe uma regulamentação maior nesse arcabouço jurídico que já acontecia desde 2018. E a partir do final do ano passado, de 2024, foi criada a Secretaria de Apostas e Prêmios pelo Ministério da Fazenda, porque é o Ministério da Fazenda que regulamenta essa situação. Uhum. Lá na lei de 2018, era o Ministério da Economia, e depois transformou-se no Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Fazenda que está para regulamentar toda essa situação.
E o TCU, por consequência, também faz essa fiscalização, mas é mais voltada para o Ministério da Fazenda, juntamente com a Secretaria de Prêmios e Apostas, que é a SPA, né, que foi criada também para tratar dessas questões das bets, né, aqui no Brasil, Sim, né, sim. com esse vulto enorme, né, como você mencionou aqui no início, né, de pessoas, né, de cidadãos que se envolvem com isso, né. E o que é importante esclarecer é que essas normas, né, essas regulamentações, elas tratam desse sistema como um entretenimento. Então isso tem que ser feito de uma forma em que as pessoas se entretenham com vamos dizer, esse mecanismo, né, Sim, sim. de participar, dos apostadores participar, né. Um apostador num sistema como esse, dificilmente ele vai ficar, nós vamos falar provavelmente sobre isso, mas Sim. dificilmente ele vai ficar rico com as apostas. Exato. Né? Dificilmente, é raríssimo o caso que a pessoa fique rica com isso, mas muitas vezes gera essa questão do endividamento, que é onde o Estado tem que estar operando, aí tem que estar muito firme nessa situação da fiscalização. Muito bem. Agora, olha só, um levantamento feito pelo Itaú mostrou que os brasileiros perderam 23,9 bilhões de reais em apostas esportivas entre junho de 2023 e junho do ano passado, né? O impacto principalmente é sobre os mais pobres. Segundo o estudo, as bets movimentaram aí no total cerca de 68,20 bilhões de reais no país nesse período. Agora perguntando para o nosso psicólogo, né? Por que algumas pessoas desenvolvem transtorno do jogo, o vício, e outras não? O que acontece? Leonan, responde pra gente. Obrigado. Olha, são vários fatores que a gente pode considerar em termos comportamentais quando a gente está falando do desenvolvimento de qualquer transtorno mental. Costumo trazer a perspectiva, né, de que o comportamento ele é selecionado por tanto questões biológicas, então existem predisposições genéticas, né, que vão se misturar aí com questões ambientais, além de questões da própria história de vida, que vão trazer certas vulnerabilidades, né, para essas pessoas, a própria questão de como essa pessoa se relaciona com o dinheiro, que é um reforçador generalizado, ou seja, que nos dá acesso a outras fontes de prazer, né, e a questão cultural, que aí vai envolver, né, as representações midiáticas, né, as publicidades, vai envolver também a desigualdade social, que, como citado, foi um ponto importantíssimo, né? Então, uma pessoa vai estar ali desenvolvendo ou não um transtorno a partir, né, das variáveis que ela encontra durante a vida dela. Muito bem. Olha, gente, é o seguinte, você que está aí acompanhando, né, a programação da TV Câmara Campinas, nós estamos ao vivo com o Estúdio Câmara. Você já jogou alguma vez? Você já entrou nesse mercado, né, nessa coisa que, assim, eu acredito que o marketing desse mercado, ele é muito forte, né, Leonan e Dr. Carlos, porque é algo que realmente é atrativo. A pessoa está lá, de repente, rolando o Facebook, o Instagram e vê lá 10 centavos, você ganha uma fortuna. E a pessoa, sem pensar, às vezes vai lá e entra nesse mundo, mas infelizmente essa entrada ela é um pouco delicada, porque tem pessoas que entram e não conseguem sair. E infelizmente também, de acordo com pesquisas, esse mercado ele atinge bastante pessoas de baixa renda. E também existem situações, me corrija se eu estiver errada, Dr. Carlos, de pessoas que utilizam, né, esses Bolsa Família, esses recursos disponibilizados pelo governo para poder tentar fazer o jogo na forma de investimento, né? Qual que é o perigo disso tudo? Porque a pessoa acha que ela vai investir lá R$300 e, como diz a propaganda, ela vai ter um retorno aí de 4, 5 vezes mais e ela vai conseguir. Então ela tira R$300 hoje, mas aí ela tem a esperança de conseguir recuperar 4 vezes mais desse dinheiro, sanar as dívidas e ainda ter uma melhor qualidade de vida, entre aspas, né? Existe isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa ação
do cidadão que, infelizmente, às vezes acha que vai ganhar nesse mercado de apostas? Excelente colocação, Rúbia. É o que já comentei, né? Ninguém vai ficar rico jogando, apostando em bets. Não vai. A plataforma ela já tem um sistema que 97%, 93% a 97% do retorno é feito pela própria plataforma, né? Então ninguém vai ficar rico com isso. Acontece que, como é um entretenimento, as pessoas já vão se envolvendo com isso. O governo, o que eu vejo é que entre a gente chama de vacácio, né, entre a legalização, que foi em 2018, através da Lei 13.756, até a sua regulamentação, houve uma vacácio muito grande aí do poder público, da função do poder público em regulamentar efetivamente essa questão, né? Então a situação estava legalizada, mas não estava regulamentada. Então as plataformas agiam, nós temos aí de 2 a 4 mil plataformas de casas de apostas online. Sim. Então o governo está tentando agora fazer essa restrição com as plataformas, tendo que ter uma autorização do Banco Central, do Ministério da Fazenda para poder operar, e desse nicho de 2 a 4 mil plataformas, 120, se não me engano, 130 fizeram já o licenciamento. Sim. Né? Então nós temos aí uma grande quantidade de plataformas que estão funcionando à margem, né, dessa regulamentação, vamos dizer assim. Então isso incentiva com que as pessoas acreditem que vai conseguir tirar, por exemplo, um financiamento ou pagar um financiamento através de um jogo, né? Ela vai conseguir sair de uma situação de vulnerabilidade para uma situação melhor de vida. Então o governo está criando através dessa Lei 14.709, está criando algumas medidas e algumas restrições para justamente impedir que as pessoas façam empréstimo, por exemplo, para poder jogar, né? Que as pessoas utilizem o Bolsa Família. Foi proibido, a questão foi vedado, né, pela Lei 14.709, vedado a utilização do Bolsa Família para poder fazer jogos, porque as famílias estavam se endividando, né? Exato. Nós temos, assim, casos no meu trabalho que a gente observa, né, as pessoas que nos procuram, que colocaram a família em situação extrema de vulnerabilidade financeira, justamente pela questão que o Leonan falou também, né, que as pessoas vão naquela busca, né, de querer incessante, de melhorar, querer mais, né? E a pessoa acaba se envolvendo e criando uma situação muito mais dramática, né, do que realmente envolvendo toda a família. Exato. Né? Então o governo está tentando, através dessa lei, né, 14.709, a coibir algumas situações para evitar ao máximo esse tipo de coisa, de comportamento. São, né, situações que acendem um alerta, né? Porque, Leonan, a gente tem casos de suicídio, infelizmente, né, de pessoas que acabaram se afundando e de uma maneira que elas não conseguiram ver o caminho de volta referente à questão aí das apostas. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que acontece desse não conseguir voltar, né? Porque você entra e aí você só vai afundando cada vez mais, cada vez mais. O que é isso? É uma ambição? É um acreditar? Ou então a gente tem um bloqueio no nosso cérebro de que, assim, você não vai voltar, você vai continuar? O que acontece aqui dentro? Rúbia, a gente pode falar aqui de diversos processos comportamentais que estão envolvidos nessa, a gente chama de gambling, né? Que está sendo estruturado aí também no DSM, né? E, bom, primeiro a gente precisa pensar que essa aleatoriedade, né, que o Carlos comentou, inclusive, eu coloco lá uma grana, né, e aí de primeira, geralmente nas primeiras vezes, surge um retorno financeiro, sim, né? Então, pô, se eu colocar mais, como é que vai ser, né? Enfim, isso a gente tem essa distinção também, né, que acho que é importante fazer, que a gente tem os jogos de cassino, né, online, e tem os jogos de apostas esportivas, isso, né, verdade, que são as bets. Né? Então, nos jogos de cassino a gente tem essa aleatoriedade, tem ali
toda uma manipulação do algoritmo também, que foi projetada justamente para poder trazer para a gente essa percepção de que, peraí, se eu fazer de novo, vai dar certo, Poxa. né? E aí chega uma hora que começa a dar errado, mas mesmo assim, né, a gente fica com aquele viés cognitivo de que, e se eu tentar de novo, né? Vamos ver, da próxima vai dar certo, da próxima vai dar certo. A gente chama isso de reforçamento intermitente, porque uma hora dá certo, né? Só que aí é a grande questão. Embora uma hora dê certo, né? Pode ser que nessa hora já tenha ali um rombo financeiro gigante, né, na vida daquela pessoa. E como o Carlos falou, né, no final são as casas que acabam lucrando e faturando e não uma pessoa. Então, esse reforço intermitente, ele vai funcionar assim, eu estou disponibilizando o dinheiro, né, as fichas lá para a pessoa, de maneira a cada X respostas ou com X número de tempo, né? E isso vai fazer com que a pessoa crie uma certa expectativa, uma certa ilusão, né, um viés cognitivo de que é isso, eu posso continuar jogando aqui que uma hora vai dar certo, né? Né? Impressionante isso. Agora, tudo isso vem através de uma grande publicidade que tem sido feita por conta aí das casas de aposta, né? Só que algo me chama a atenção, doutor Carlos, assim, essa publicidade da casa de aposta, ela é algo permitido, né? Se a gente colocar aí, fazer um parâmetro, e é jogo, né? Então causa algum transtorno, ok? Uhum. A publicidade de cigarro, ela é proibida. Cigarro, né, é algo lícito, mas também causa um problema. Então, por essas questões, por conta do vício e por conta de problemas de saúde, a propaganda do cigarro é proibida. Qual é o equilíbrio? Na sua avaliação como advogado, existe a possibilidade dessa propaganda, desse marketing tão fervoroso das casas de apostas? Existe essa possibilidade de esse marketing não ser permitido em um curto espaço de tempo aí? Já tem algum estudo para ver a questão da saúde das pessoas que utilizam, que são adeptas a esse tipo de jogo? Rubi, é aquilo que nós já comentamos, né? Tudo foi um vácuo muito grande, né, ali nesse período entre a lei de 2018 e a de 2023, né? Então as bets foram aí, essas plataformas foram fazendo, como estava legalizado, eles foram fazendo de acordo com o que... Sim, tá liberado, tá liberado, vamos lá. fazer, né? Então com essa medida agora de 2023, essa lei 14.709, ela trouxe ela veio para normatizar efetivamente todas essas situações, inclusive a questão da publicidade. E a lei, ela traz e foram criadas várias portarias aí do Ministério da Fazenda nesse período também, que regulamenta algumas coisas mais temáticas, mais específicas, né? Então, no anexo, para essas empresas que estão fazendo licenciamento para poder atuar no país, elas vão ter que seguir rigorosamente essa lei, né, a 14.709, elas vão ter que seguir todas as portarias do Ministério da Fazenda, juntamente com o Banco Central, TCU, enfim, todos os órgãos reguladores, e vão ter que seguir também o anexo 10, o anexo X do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação. E foi o CONAR que regulamentou essa questão da publicidade para o tabagismo, para as bebidas alcoólicas, Sim. enfim, ele que regulamentou. E essas plataformas vão ter que seguir esse anexo X do CONAR, né? Que ela vai fazer essa tratativa, como será feita as publicidades, né? Porque hoje é uma publicidade assim, escancarada em vários lugares, né? Hoje, praticamente nós estamos falando das bets, das casas de apostas online dentro da espécie, né, porque isso é um gênero, dentro da espécie esportiva, né? Então hoje, dos 22 clubes que disputam aí
o Campeonato Brasileiro, Exato. elas patrocinam 18, Uhum, 19, alguma verdade. coisa assim, salvo se não estiver enganado. Exatamente. Né? Todo Mas jogo que você vê tem lá, então né? você vê lá A todo no propaganda de campo uma de casa de futebol. Então aposta. isso tudo, essas plataformas que estão sendo licenciadas vão ter que seguir a regulamentação do anexo X aí do CONAR, né? Para poder regulamentar essa questão também da publicidade, porque a publicidade a gente sabe, né, que ela vai influenciando assim, ativamente no cognitivo de todos, né? Você olha, você fala, poxa, aquilo ali, aquela empresa tal, vou jogar naquilo lá, vou ver como é que é, e aí muitas vezes a pessoa que não tem essa responsabilidade, vamos dizer, entre aspas, financeira, de saber cuidar, de ver, de disponibilizar um valor que seja factível para ele naquele mês, que consiga fazer, ele vai se envolver naquilo, né, e vai acabar jogando muito, né, e como nós já mencionamos aqui, vai se endividar demais, né. É delicada situação, viu? É uma Muito situação... delicada essa situação. E você já jogou? Já foi aí convencido, né, pela publicidade da casa de apostas para jogar, né, no seu time, apostar no seu time favorito, ou então entrar lá na parte do cassino, jogar aquelas maquininhas, né? E aí, você ganhou? Você perdeu? Você conseguiu parar? Você conhece alguém? Manda mensagem pra gente, daqui a pouquinho a gente já atende você, 978293776, a gente quer saber aí a sua dúvida, ou então o seu depoimento, tá? Mas agora nós vamos chamar o boletim do André Aranha, porque o consultório móvel veterinário tem novo endereço. É isso mesmo, consultório veterinário com novo endereço a partir dessa semana. E o André Aranha foi lá conversar com o pessoal. E agora a gente vai saber onde está localizado o consultório veterinário móvel para que você leve o seu petzinho para fazer uma consulta, atualizar as vacinas. É isso, André. Bom dia. Bom dia para você, Rúbia. Bom dia para todo mundo acompanhando o Estúdio Câmara. Pois é, estamos aqui no Jardim Marisa, no Campo Belo, com o Caio, que vai bater um papo conosco, falar sobre os serviços que são oferecidos aqui. Tudo bem, Caio? Bom dia para você. Bom dia, André. Bom dia a todos. Aqui nós temos o consultório móvel com atendimentos básicos, tá? Para os primeiros atendimentos do animal, para ver se está tudo bem, orientações sobre como proceder, como tratar bem, né? Importante sempre manter o bichinho dentro de casa, tá? E também tem o serviço de vacinação para cães, quando é necessário, perante a orientação de um médico veterinário, né? E fica até quando aqui no Jardim Marisa, no Campo Belo, Caio? Aqui no Campo Belo fica até o dia 10 de abril, tá? Existem outras unidades também? Tem, no momento está lá no Campo Grande até o dia 27 de março, podendo se estender também, caso seja necessário, perante a demanda, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui, Rúbia, que tem uma mulher com um cachorro. Qual que é o nome dele? É ele ou ela? É ela, é a Luna. É a Luna. E aí, veio trazer a Luna para qual serviço? A gente veio trazer ela para poder a gente ver se ela precisa de alguma vacina, cuidar um pouquinho. Ela não para. Tá feliz, tá saudável, né? Isso é bom, né? Graças a Deus. Valeu, obrigado, viu? E parabéns aí por trazer a cachorrinha aqui, ó. Tá feliz da vida. Ela tá. Ai, filha, essa daqui não pode ver uma rua que ela fica feliz. Valeu, obrigado. Caio, mais alguma informação pro pessoal que tá acompanhando o Estúdio Câmara com a Rúbia? É importante a microchipagem, tá? Aqui também tem um serviço de microchipagem, tá bom? É muito importante para rastreamento, é obrigatório por lei, inclusive, tá? E não precisa de agendamento, é só chegar e é atendido. Valeu, obrigado. Obrigado, boa tarde. Valeu, eu volto com você, Rúbia! Valeu, André Aranha, rodando por Campinas, trazendo pra gente informações aí, para que a gente possa cuidar dos nossos doguinhos, né? Com muito carinho. Valeu, obrigada pela sua participação. Então, já sabe, acessa lá o portal Animal, que você tem todos os endereços, horários de atendimento dos consultórios das clínicas veterinárias, tá bom? Vamos lá, gente. Uma pesquisa feita na cidade de São Paulo pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado mostrou que 41% dos entrevistados passaram para as bets dinheiro antes
usado por outros tipos de entretenimentos, né? Mas 20% usaram recursos que iriam para pagamentos de contas e outros deixaram de economizar dinheiro, comprar comida ou roupas para apostar. A situação econômica ajuda a entender por que ganhar dinheiro é a principal razão apontada para fazer apostas esportivas online, né? O que precisa ser feito para conter esses danos? É o que nós falamos aqui já no início do programa. A questão social tem muito a ver com essa tentativa, né? Essa tentativa de estar lá, vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Vou passar para você explicar mais uma vez, porque assim, a gente sabe o que acontece, a gente sabe quais os danos, mas é importante a gente repetir, porque a gente precisa entender, e principalmente as pessoas que trabalham para poder pagar o aluguel, pagar água, pagar a luz, para sobreviver, né? E essa questão de ficar rico e de você ganhar realmente e sair, ter aí uma mudança astronômica de vida do dia para a noite, isso não existe. É uma excelente pergunta, uma excelente colocação. Como eu disse, existem questões que estão associadas, né, a essa vulnerabilidade econômica na história de vida dessas pessoas, inclusive, né, nas questões culturais e socioeconômicas. Bom, olhar para algumas propagandas, né, para alguns, como a gente comentou, né, times de futebol que estão patrocinando as casas, né, a gente tem um certo viés de confiança mesmo, assim, de que parece algo que vai dar certo, porque se fulano de tal está falando e é uma figura pública, né, então existe esse olhar um pouco de aproximação, né, e fora isso, existe a grande disseminação, né, dessas propagandas, e além disso, né, a grande facilidade em acessar essas plataformas. Então, sempre existiram apostas, né, só que, assim, antigamente você precisava sacar o dinheiro, você precisava ir na lotérica, né, esperar um tempo para sair o resultado. Você tem ali naquele momento tudo muito à mão. No caso das bets, né, a gente ainda se apoia no mundo real. No caso dos cassinos, a gente depende necessariamente dos algoritmos, né? Então, não estou dizendo que as bets são menos pior, sim, né? Digamos assim, falando. Mas elas têm esse lado, né? Dessa certa questão apoiada no mundo real. Por outro lado, ainda, sim, o acesso é extremamente facilitado, né? Então isso vai diminuir o custo de resposta que a pessoa tem para acessar. Ou seja, eu posso simplesmente, estou lá deitado na cama, eu estou jogando, e aí eu posso fazer a transferência lá para o jogo, né? Então é algo muito simples e que acaba fazendo com que fique mais simples de gastar o dinheiro ali, Às né? vezes até uma atitude impensada no momento ali, né? Você age por impulso, né? Isso. E aí a gente, falando dessa questão, né, do vício, né, o gambling, ele é considerado um dos primeiros vícios comportamentais, né? E o vício comportamental, ele vai estar caracterizado, né, por a repetitividade, né, de um comportamento, né, geralmente comportamentos impulsivos. Ela vai estar caracterizada também por esse desejo, né, por essa coisa, eu vou pensar, estruturar a minha vida em torno dos jogos, né? Eu estou pensando desde a hora que eu acordo sobre a plataforma. Estou aqui conversando com você e aí eu preciso olhar meu celular porque eu preciso ver como é que está ali a situação, né? Então o vício comportamental, ele tem essa característica, né, de tornar para a pessoa, né, tornar parte constituinte da vida da pessoa aquele estímulo que ela tenha certa dependência. E isso vai funcionar, claro, com as questões cerebrais, né, onde a gente tem o sistema de recompensa, que é um sistema que existe uma alta atividade dopaminérgica, né, e
é ali que vai atuar, né, até as visualizações, assim, das plataformas, né, que a gente vai ter cores bonitas e coisas se movimentando, no caso do cassino lá, os barulhinho do dinheiro, né, acontecendo, então todos esses estímulos vão colaborar para essa produção de dopamina em excesso, né, e vão contribuir para essa manutenção de um vício comportamental. Né, a dopamina vicia, né, então, é igual você fazer um exercício físico, né, você começa e daqui a pouco você não consegue ficar mais sem o exercício físico, então é algo que te traz um bem-estar, e no caso das plataformas, né, te traz um bem-estar, por quê? Porque você está tranquilo, você está ali, você está se divertindo, só que tem um momento que esse divertimento, ele acaba trazendo uma situação que é bem delicada, você precisa estar muito atento, e agora eu quero perguntar para o Dr. Carlos, se a pessoa que teve um prejuízo alto aplicando, né, nas bets, ela pode recorrer à justiça contra a casa que ela, tipo, jogou? Um exemplo, eu fui lá, eu joguei, daí eu, perdi muito, e eu quero culpar a casa de apostas. E aí eu entro na justiça porque vocês facilitaram com que eu fizesse a aposta e persistisse no erro, e agora eu quero resgatar tudo que foi perdido e vou entrar com dano moral. Isso é possível? Interessante a sua pergunta, Rúbia. Ali, nós temos no Código Civil algumas situações de vícios de consentimento, né? Então, se a gente consente com algumas situações ali, que são colocadas, mesmo feitas de forma intuitiva ou de forma publicitária, né, em que as bets estão aí fazendo essas divulgações, enfim, né, e a pessoa vai e se coloca numa situação difícil, né, uma situação difícil financeiramente, por conta exatamente dessa magia, vamos dizer assim, de estar ali envolvido naquela situação. Eu, particularmente, vejo que é uma situação muito delicada a gente conseguir ter uma reparação de dano contra uma empresa dessa, né? Mesmo porque, assim, a empresa, ela deu possibilidades para que a pessoa pudesse utilizar daquele mecanismo, daquela plataforma, mas ela efetivamente ela não causou prejuízo, entendeu? Fica uma situação de subjetividade muito grande aí, né? Então é uma situação jurídica muito delicada. Muito né? delicada. Muito delicada. É verdade. Porque vamos imaginar no Código de Defesa do Consumidor, né? Porque isso tudo envolve consumo. Sim. Né? Então, no Código de Defesa do Consumidor, a pessoa comprou um determinado produto ali na internet de uma forma impulsiva. Né? Ele foi lá, comprou, porque tem muito disso Enche também. o carrinho, Você vê um produto ali que foi colocado ali, quer você nem comprar precisa e pronto. daquilo. Exatamente. Né? Mas pega de forma impulsiva. É a facilidade e a propaganda. Ali você tem como obter uma troca daquele produto, Sim. ou uma desistência, né, naquela compra, tal. Agora, nessa questão das bets, ele é um jogo que é feito, é uma aposta que é feita ali, de uma forma voluntária, e como é que você vai conseguir reverter essa situação, né? Então eu vejo isso com uma certa cautela, e a responsabilidade civil dessas plataformas, elas estão resguardadas porque o consumidor ali, o apostador, ele está num ambiente legalizado, né, que está sendo regulamentado agora com uma firmeza um pouco maior aí do Estado, né, mas é uma situação muito delicada, tem que analisar caso a caso, mas assim, prima facie, né, assim, à primeira vista, eu diria que o apostador ali, ele não vai ter muito êxito, dependendo do caso, é óbvio. Exato, né? então eu faço essa pergunta, porque é importante que a pessoa fique sabendo, porque assim, poxa, eu tô jogando, daí eu perdi, vou lá, processo, quero reposição de danos, reparação de danos, mas é importante, eu entrei para ver como funciona, e eu vi no final lá do site, você rola, vai, até no final, pequenininho, tem lá uma mensagem dizendo:
que jogos viciam, explicando para você que você corre o risco do vício. E aí Sim. tem lá reparação, e você vai clicando e ele vai te mostrando as possibilidades que você, né, está disponível, as possibilidades abertas aí de um vício, se você E se me persistir no jogo. permite, Rúbia, isso foi inserido pela Lei 14.709 pelo anexo 10 ali, anexo X do CONAR, né? Sim. Porque não tinha isso. Não tinha. Essa situação de alertar o apostador, perfeito. por exemplo, olha, só permitido para maiores de 18 anos, você corre o risco de viciar nesse ambiente. Você tem várias regulamentações e proibições que foram inseridas através dessa lei. Inclusive, estão se discutindo agora a questão da biometria facial, que aí você já vai Importante. inserir num outro espectro, que é na Lei Geral de Proteção de Dados, que essas casas de apostas elas têm que também trabalhar juntos ali, né, com a Lei de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, enfim, uma série de outras regulamentações que existem em torno disso. Então, essa situação da colocação de biometria facial, de idade, de avisar o apostador ali, o consumidor, que ele corre o risco de um vício sobre aquele tipo de entretenimento, Sim. porque é um entretenimento, né? Foi inserido por essa lei, 14.709. É importante a gente ler, né, tudo, não vai só entrando lá e vai jogando, dá uma olhadinha, lê. Eu li bastante para poder estudar um pouco para trazer para vocês essas informações. Agora o pessoal está participando com a gente, 8h43, nós vamos com o programa até 8h55, então a partir de agora, só atendendo você que está aí, né, ligadinho com a gente aqui no Estúdio Câmara, o Fernando do Jardim do Lago, sempre joguei na loteria e nunca vi ninguém falar em vício nisso. Já nas bets, vejo muita gente perder tudo e não conseguir parar. Qual a diferença entre a loteria e as apostas online? Vamos lá então, Leonan, responde pra gente, né? Porque qual a diferença? É a facilidade? O que é? Bom, primeiro, essa questão da facilidade, né? Ela é um aspecto importantíssimo, né? Como eu disse, não preciso sair de casa, estou ali deitado, a poucos cliques consigo jogar, né? Enfim, consigo ter acesso a isso. Por outro lado, eu também vejo que, né, existe as questões de como essa plataforma ela se apresenta para a pessoa, né? Então, como a gente estava falando, tem essas questões de como a gente, logicamente pensando, vai saber, pô, isso daqui eu não vou ganhar, eu não vou ficar rico. Mas por que cognitivamente a gente cria essas ilusões, né? Como eu disse, vão existir alguns vieses, né? As plataformas elas vão funcionar de maneira ali a intensificar a produção de dopamina, e aí vai chegar um ponto que tem uma área do nosso cérebro, né, que ela meio que freia ali esse sistema de recompensa, que vai ficar muito sobrecarregado para essa área e ela não consegue mais fazer o papel dela, né? Então, assim, eu também vejo que, além, né, da questão da facilidade, a grande proliferação, né, de estímulos ali presentes. Né? Você está na rede social, de repente aparece um anúncio. Isso vai ser um estímulo para que eu jogue, né? Então, assim, existe muito uma incentivação, né, presente. E se a gente parar para analisar também, na lógica, você vai fazer uma loteria hoje, você vai lá, você precisa ir até a lotérica ou não também, mas, enfim, você não vai ganhar na primeira, você não vai ganhar na segunda e quiçá na terceira. Exato. Agora, nas apostas online, as primeiras você sempre ganha. Entende? Você sempre ganha. Se tem uma pesquisa, me corrija se eu estiver errada, mas você sempre ganha por quê? Para estimular você a continuar jogando. Então, eu acho que isso vai também contribuir para o vício, né? É isso aí. Vamos lá, mais perguntas para a gente? Pode mandar a produção. Você que está aí em contato conosco, muito obrigada. Bom dia, Maria do Jardim do Lago. Meu filho de 20 anos está sempre apostando online e já perdeu muito dinheiro. Como posso ajudá-lo a reconhecer que tem um problema? Eita, e agora? Essa pergunta, ela é extremamente delicada, porque a gente olha para uma pessoa que está em um vício e a gente pensa assim, poxa, mas parece que a pessoa não quer melhorar. Na verdade, a pessoa ela pode até reconhecer que tem um problema, que precisa de ajuda,
Mas é isso, assim, ela precisa também criar ali, né, subterfúgios, né, para poder lidar com o sofrimento que é ficar sem fazer isso. É né? tipo uma abstinência mesmo, Uma né? Quando se torna abstinência, vício, né? exatamente. É. Nome mais técnico aí, abstinência. E aí um ponto interessante, né, é que quando a gente fala de um comportamento, de um arsenal de comportamentos que são compulsivos, né, que são impulsivos, a gente precisa pensar em o que a gente pode estimular essas pessoas a fazerem alternativa a isso, Uhum. né? Então, se eu estou produzindo prazer no meu cérebro, eu preciso então encontrar outras atividades, outros comportamentos que me levem a ter prazer. Substituir. Uhum. E essa substituição, ela não vai ser, não é a mágica de todo o processo, né? Acho que isso é importante, mas é importante que a gente consiga entender esse mecanismo, né? Quanto mais dopamina tem no meu cérebro, em algum momento a balança vai pender para o lado do sofrimento, né? Uhum. Então eu tô lá, pô, é muito bom jogar, mas depois quando eu começo a ter contato com as consequências, eu começo a perceber que não foi uma boa escolha. Porém, tem aquele lance de às vezes a gente ter ser reforçado intermitentemente, né? Então, pode ser que vou lá, paro de jogar e eu jogo, tenho uma recaída, eu jogo, enfim, tenho ganho de novo, Uhum. então eu vou continuar jogando porque uma hora vai dar certo, né? Essa é a Poxa lógica. vida. Assim. É um círculo vicioso, Hum. né? É algo que precisa de um acompanhamento Sim. psicólogo, psiquiátrico, e tem gente que até internação, porque infelizmente precisa, né? Você precisa parar, tem que ser tratado. Se você me permite, até é interessante colocar, né, que esse gambling, né, o gambling ele vai incluir todos os vícios, né, em casas de apostas, de jogos online, né, enfim. E não existe ainda, né, algo definitivo baseado em evidências, né, em questões psiquiátricas, Sim. né, em receitas, em remédios, né, enfim. Sim. O que a gente vê aí, alguns estudos, ensaios clínicos randomizados, são em relação a estalopram, é uma classe de antidepressivos, né, que são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, mas ainda carece de evidências. É tudo, né? muito novo, então é tudo né? muito recente. Muito novo. O que a gente sabe é que vicia, mas é algo diferente que precisa ser, claro, estudado e precisa ser tratado, sim. Mais perguntas? 8h49, temos 5 minutinhos ainda, hein? Vamos lá, ver se a gente consegue umas 4 perguntinhas aí. Carlos, do Taquaral, as casas de apostas oferecem bônus e promoção para atrair novos jogadores. Isso não incentiva o vício? Vamos lá então, doutor Carlos, responde pra gente esse bônus, né? Essa coisa maravilhosa. Nossa, ganhei muitos bônus. Incentiva o vício. Mas isso é tratado em todos os espectros aí, né? Eles oferecem para poder atrair. Exato. Né? Então isso na própria plataforma de compras aí a gente tem muito disso, desconto, você né? tem um desconto aqui no dia do consumidor de tanto, é para atrair aquele consumidor, e isso acontece também no campo das apostas, né? O que eu vejo, assim, Rúbia e Leonan, é que o ambiente virtual ele é muito atrativo, e a nossa geração, a geração mais nova também, ela tem uma fluidez muito grande na utilização, né, dessas plataformas. Sim. E tudo que envolve a rede, né, a internet. Então isso acaba facilitando, né, com que as pessoas se atraiam, né, por isso, e vá e faça esses jogos. Antigamente veio uma pergunta aqui de um telespectador, né, sobre jogar na casa física, ali na loja e tal, né. A gente tinha aquela percepção de fazer uma fezinha, né. Sim, vou fazer uma fezinha, né, vou lá, faço uma fezinha e pronto, vamos ver, quem sabe. Que é uma vez, duas vezes por semana, né. Você usava aquilo como uma brincadeira, como um entretenimento mesmo, que é o que tem que ser. Sim, né? Exatamente. Ocorre que essas relações com a internet, com a fluidez que com a rapidez que é feito tudo, as pessoas vão. E muitas vezes um apostador, ele pensa que por ele entender de futebol,
né? Ou nós estamos falando especificamente do esporte ali, Aham. né? Por ele entender daquele determinado segmento de Sim. esporte, ele vai saber que o time X vai ganhar do time tal, do outro time, ele vai fazendo as apostas e ele vai se envolvendo e aí a coisa fica, né? Vai longe. Isso aí a pessoa acaba a hora que vê, já está Sem conseguir apostando voltar, diariamente ali sem desenfreada, conseguir né? voltar, né? Verdade. Vamos Mas lá, só, oi, em termos probabilísticos também, né, as casas que trabalham com eventos esportivos, elas acabam trazendo é, é, quem vai defender, quantas vezes o goleiro tal vai fazer tal defesa, Aham. né, então acaba sendo probabilisticamente falando, né, e logicamente falando, uma coisa assim, não, eu não vou enriquecer com isso, uma hora vai dar ruim, né, Uhum. mas como a gente vem conversando, né, Carlos e Rúbia, existe essa questão de que a nossa cognição, ela acaba meio limitada ali, né, por essa promessa também de um crescimento financeiro do nada, e quem não quer ficar rico, né? Exatamente, é sobre isso, gente. Olha, 8h52, a gente vai partindo para o final. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores que mandaram as perguntas, os nossos convidados, eles vão responder as suas perguntas, tá? E a gente vai passar durante a programação da TV Câmara Campinas. Isso é legal porque você você sabe já da sua resposta, a sua dúvida é respondida e você vê a pergunta passando aí na programação da TV. Então, você já fique ligadinho, programação da TV Câmara Campinas, respondendo a sua pergunta e a pergunta que você faz aqui no nosso Estúdio Câmara. Quero agradecer, Leonan, muito obrigada pela sua participação. Um programa curtinho hoje, mas valeu demais a sua contribuição. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, com o Carlos. Um abraço, obrigado, viu? Maravilha, doutor Carlos, gratidão sempre, obrigada por disponibilizar do seu tempo e vir para cá para contribuir com a gente. Obrigado, Rúbia. Leonan, foi ótimo participar aqui nesse bate-papo e foi muito gostoso poder dividir, né, algumas questões com todos vocês aqui, com os telespectadores, enfim, com todos. Maravilha, Obrigado, muito bem, doutor Carlos, Leonan, nossos convidados aqui do nosso Estúdio Câmara, a gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Só lembrando que amanhã é dia da felicidade e o tema do programa de amanhã, claro que é felicidade. Amanhã é o Dia Internacional da Felicidade. Gente, nós vamos falar sobre ela. A felicidade é um sentimento ou um estado emocional? O que te faz feliz? Vamos falar sobre a felicidade. A gente espera por você amanhã, 8h da manhã, aqui na TV Câmara Campinas, ao vivo, para falar da felicidade. E em instantes tem concerto de piano, lá no plenário José Maria Matozinho, é o concerto com Amélio Shoa, imperdível. Em instantes, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, transmissão ao vivo, aqui da TV Câmara Campinas. A gente vai encerrando, agradecendo você que está aí do outro lado, agradecendo aos nossos convidados, a nossa equipe e desejando a você um ótimo dia. E olha, hoje é o último dia do verão, amanhã inicia um novo ciclo e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. Muito obrigada mais uma vez a vocês, a você aí de casa. Valeu, pessoal, fique com Deus. Uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau.